Estou aqui com o Bill, meu amigo Bill, de longa data. E põe em data nisso, né? Ah, com certeza. De velhos conhecimentos. E aí a gente vai ouvir aqui do Bill algumas histórias de assombração. Isso. Né? E que tal, Bill? Vai começar. Com qual história você vai começar? Bom, a questão é o seguinte. Eu tenho as minhas histórias que, na verdade, foram coisas que realmente aconteceram comigo. E eu já contei essas histórias muitas vezes para outras pessoas, né? E você que está assistindo esse vídeo agora, se você perguntar se eu tenho como provar, é lógico que não existe uma prova para isso, né? Basta, eu só tenho a minha palavra, a minha presença para lhe oferecer. E outra, eu não estou ganhando nada para inventar uma história que não seja verídica, né? Então a questão é o seguinte. E outra coisa, eu gostaria de dizer às pessoas que estão assistindo esse vídeo que a questão da assombração muitas vezes se torna uma coisa muito misteriosa para as pessoas, né? E como eu sou uma pessoa que gosto de buscar um objetivo, uma realidade para aquilo, então eu até procurei entender o que é ou o que são assombração. E na minha conclusão, eu sei que, na verdade, não existe, digamos assim, o sobrenatural, mas que os casos de assombração são, digamos assim, coisas que as próprias pessoas desencarnadas, ou seja, aquelas pessoas que já morreram, saíram do corpo físico, e muitas vezes elas ficam apegadas nos bens materiais, apegadas em fazenda, naquelas posses que deixou, família, dinheiro e um monte de outras coisas. Então, digamos que a explicação, né, da assombração realmente é isso. Então, o primeiro fato que aconteceu na minha vida, isso é uma experiência minha, realmente aconteceu comigo. E como eu disse, eu não tenho como provar materialmente, porque nem é possível, e espero que a minha palavra seja o suficiente para as pessoas ou acreditarem ou pelo menos assistirem esse vídeo com carinho, com dedicação, para você ver que realmente eu não tenho interesse em mentir, né? Então, a minha primeira experiência foi a seguinte: eu tinha de 6 para 7 anos de idade e sou de uma família bastante pobre, humilde, e então eu estava dormindo numa cama pequena junto com a minha irmã. A gente era muito pequenininho e por falta de espaço, por falta de cama mesmo, então os pais colocavam os filhos junto. E no mesmo quarto dormia também o meu pai e a minha mãe, numa outra cama que ficava, digamos assim, de sentido inverso, para poder abrigar ali, porque havia outros irmãos que ocupavam um outro cômodo, que não era bem um quarto, era uma varanda onde se hospedava as pessoas, mas que tinha também uma cama, porque era a única forma de abrigar todos, né? Antigamente tinha um quarto que ele era, parece que era duplo, dentro de um, o outro, e não tinha porta. Para as filhas ficarem lá, os pais tinham assim, apreensão pelas filhas. Então deixava as filhas no quarto de fundo, né? E ficava do outro lado. É mais ou menos isso? Isso. Então, como eu disse, né, eu estava dormindo numa caminha pequena com a minha irmã e estava fazendo, era a época do verão, um calor terrível. E a gente, como criança, né, digamos assim, cheio de nhenhenhê e tal, essas coisas, então a gente estava meio que brigando, sabe? Como se a gente estivesse disputando o espaço na cama, tipo, chega pra lá, tá quente, você tá encostado em mim e o calor tá incomodando. Então a gente estava assim meio que discutindo na cama. E de repente eu olhei para o lado da porta do quarto e eu fiquei parado, porque eu vi perfeitamente uma mulher em pé na porta do quarto,
e percebi que ela olhava fixamente para o meu pai e a minha mãe que estavam dormindo Sim. ao lado. E então eu pensei comigo, mas quem será essa mulher? O que ela está fazendo aqui agora? Se as portas estão todas lacradas, fechadas, e ela chegou, simplesmente está olhando, porque antes também, antigamente, havia o hábito da vizinhança de muitas vezes ir na casa da gente pedir açúcar, pó de café, antigamente era comum, emprestado, né? E eu pensei que aquela mulher estava ali para isso, mas só que surgiu uma dúvida, que o meu pai e a minha mãe estavam deitados, dormindo, e ela olhando fixamente para eles. Porta fechada. Porta todas lacradas, né? Janela, porta fechada, e aquela mulher estava lá. E eu pensei comigo, caramba, bom, ela vendo que a gente não vai, né, hospedá-la, a gente não vai dar atenção para ela, quem sabe ela vai embora. Mas só que me deu um pouquinho de uma sensação de medo, e eu peguei e cutuquei a minha irmã e disse para ela, olha lá na porta. E ela pegou e não quis. Ela disse, para de me amolar, e virou para o canto. E eu olhei a mulher em pé na porta. Aí eu pensei comigo, falei, bom, como que essa mulher entrou aqui com as portas fechadas? Aí, com aquela sensação de medo, eu peguei e cobri até a cabeça. Puxei a coberta, cobri, fiquei quietinho ali, e depois eu voltei a coberta um pouquinho só para poder enxergar de novo, para ver se estava lá. Aí eu notei que não tinha mais ninguém. Eu imagino o teu medo de criança, que geralmente criança é medrosa, né? Não é isso? Então, aí aquela mulher sumiu. Aí nisso eu acabei dormindo, né? Meio com medo, meio variando. E no outro dia eu questionei a minha mãe sobre aquela aparição. Aí minha mãe, eu disse para ela o seguinte, falei, mãe, quem era aquela mulher que estava aqui ontem à noite? Aí ela parou, pensou bem e falou assim, bom, a gente estava colhendo café o dia todo. Quando voltei, já estava começando a escurecer. E eu fiz a janta, né? E a gente todo tomou banho e fomos dormir, e ontem não veio ninguém aqui. Aí eu falei para ela, não, veio, tinha uma mulher assim, assado, em pé na porta do quarto. Aí ela pegou, olhou para mim muito séria e falou assim, bom, espera aí. Foi até um antigo guarda-roupa, tirou uma foto, né? Uma foto já amarelada, que era de uma senhora, e me mostrou. Aí quando ela me mostrou, eu disse, é essa mulher que estava aqui. Isso. Aí ela falou, nossa, é sua avó. Caramba. Você tinha quantos anos? 6 para 7 anos. 6 para 7 anos. Isso. E então, quer dizer, eu constatei, né, foi a primeira vez que eu vi a minha avó, que já era desencarnada, que quando ela desencarnou, ou seja, quando ela morreu, eu estava com 3 para 4 meses, eu não tinha condições nem de conhecê-la. E eu vinha conhecê-la nessa idade de 6 para 7 anos. Sim. Certo? É interessante. Então, e a segunda história que também aconteceu comigo, é que era uma noite que tinha a missa do galo, uma noite de Natal, e então havia antigamente toda aquela preparação, as pessoas todas tomavam banho, se cuidavam para assistir à missa da meia-noite. E a missa realmente era celebrada à meia-noite, que mudou um pouco hoje, né? Hoje em poucos lugares se celebram missa à meia-noite. Muitas igrejas às vezes fazem as missas às 10 horas, né? A famosa missa do galo? Isso, a famosa missa do galo. E então, essa época eu já tinha mais ou menos 16 anos de idade. E aí eu cheguei do trabalho, já trabalhava na roça também. Cheguei, tomei meu banho. Não tenho vergonha de falar, a gente tomava banho na bacia.
Não, mas era assim. É. Para mim passou por isso. Pois é. E aí vesti uma roupinha surrada e tal, e cheguei até o fogão de lenha na cozinha, minha mãe colocou a comida, né, a janta, e jantamos, tudo bem. Aí quando foi mais ou menos 7 horas da noite, aí eu saí, fui na praça, e eu tinha o hábito nessa época de andar mais correndo, sabe? Eu mais corria do que andava, era um hábito que eu tinha. E então na minha casa, bem na entrada, tinha um portão velho de madeira e ele era um portão um pouco pesado. Então quando a gente entrava, ele vinha até o canto e a gente não tinha aquela consciência, como eu disse, eu andava só correndo, né, de fechar o portão. Então eu deixava que ele ia no canto, voltava e colidia com a madeira, que, né, o batente ali. Aí esse hábito. Então, quando foi mais ou menos 9h30 da noite, eu senti fome. E eu tinha jantado muito cedo, então eu pensei, eu vou em casa tomar um cafezinho com leite, né? E com isso eu vou, digamos assim, me garantir para poder assistir a missa do galo, a missa da meia-noite. Aí só que eu vim correndo pela rua e eu tinha o hábito de chegar, bater a mão no portão, enquanto ele ia lá no canto e voltava, aí eu já estava lá dentro de casa, né? E esse dia eu fiz do mesmo jeito, vim. Só que quando eu bati a mão no portão, ele abriu um pouco e como se ele batesse numa madeira enorme. Caramba. Que não abria mais. E não tinha nada. É. Aí eu vi que ele colidiu com alguma coisa. E eu olhei por cima do portão e vi um negócio branco atrás do portão, sabe? Não sei assim nem dar o formato dessa coisa que eu vi. Aí eu peguei e não acreditei. Falei, nossa, mas eu estou vendo alguma assombração, alguma coisa aqui. E nisso eu pisquei os olhos, como se não acreditasse, né? E então, mas algo assim, e de repente eu olhei lá, sumiu. Aí eu ainda peguei o portão, levei no canto, fechei, abri de novo, fechei, vi que não havia nada de errado com ele.